Olá! No vídeo de hoje nós vamos dar aqui algumas dicas para quem está comprando uma empilhadeira nova. Primeira coisa que você tem que avaliar é a capacidade de carga dessa empilhadeira, o quanto ela consegue levantar nos seus garfos e também a curva residual, que é o peso em relação à altura que ela levanta esse peso. Essa informação é bem importante para saber se a máquina não vai tombar na sua empresa, tá? Então, como saber isso? Você pode entrar no site da steel.com.br e no site da Hyster. Aqui no site da Steel você vem em vendas, empilhadeiras a combustão, RC44, que é de 2,5 a 3 toneladas. Você vem em lâmina técnica e você clica para baixar a lâmina técnica. Clicando aqui, ele inicia o download, mas eu vou parar porque eu já fiz o download anteriormente. Aqui no site da Hyster, você pode procurar a sua máquina, ok? Você vai passando aqui e aí você encontra empilhadeira a combustão com pneus pneumáticos. Já vou falar sobre pneus. Clique em Downloads e aí você pode baixar aqui mais informações desse equipamento. Eu já baixei também. Então eu vou abrir aqui o catálogo da RC44, tá? E vou abrir também o catálogo da Hyster 50CT. É essa máquina que eu estou falando, Hyster 50CT. E também estou falando aqui da máquina da Steel, a RC44. Então a gente pode procurar aqui capacidade de carga. Então são 2.500 quilos nominalmente falando. Se você vier aqui para a Hyster, você vai encontrar capacidade nominal de carga 2.500 kg para H50CT. Se você não precisa de tudo isso, eles têm a opção H1.8CT. Enfim, você precisa verificar com o vendedor de empilhadeira que está te oferecendo se realmente a máquina consegue levantar o peso que você quer levantar, e também a curva residual, que os fabricantes não colocam essa informação no site, mas o vendedor ele tem por obrigação te oferecer isso, seja por e-mail ou na própria proposta comercial, colocar esse valor para você ter certeza que a sua carga não vai tombar dentro do seu galpão, ok? Outra informação importante é o corredor de trabalho. Existe o raio de giro da empilhadeira, que é o raio necessário para ela fazer o giro, mas você tem que considerar que na frente ela tem um pallet de 1.000 por 1.200, que é um pouco maior do que o garfo dela. Então ela tem o corredor de trabalho com um determinado tipo de pallet. Vamos ver aqui, ó, no site da Steel, largura do corredor de trabalho com pallet de 1.000 por 1.200, que é o PBR, é 1.000 por 1.200. Então ela precisa de 4 metros para fazer o giro completo, com folga e folga de segurança também. Bom, aqui na lâmina técnica da Hyster a gente pode ver a largura do corredor, empilhamento a 90 graus, acrescentar o comprimento da carga. Então se você está usando sobre os garfos o lado de 1.000, né, 1.000 para frente, você vai somar 1.000 aqui, então vai ser 3.624, mais uma folga de 200 milímetros, que é a folga de 20 centímetros, 10 centímetros na frente, 10 centímetros atrás da máquina, a folga de segurança. Então a gente está falando aí de 3,80 m. A altura do mastro totalmente abaixado é importantíssimo para saber se a máquina vai passar na porta, se vai entrar no seu caminhão, se vai passar nas portas da sua empresa, se vai passar, enfim, embaixo de alguma estrutura que tem no caminho dela, tá? Então você pode ver aqui a altura do mastro elevado, altura do mastro abaixado. Então esse mastro abaixado tem vários tipos de mastro, né? Mas você pode ver aqui que o mínimo é 2,18, tá? 2,18 metros, deve ser o mastro triplex, a opção mais baixa que a Steel tem. Então você tem que se ligar nesse número e ver na sua operação também a altura da porta aí na sua empresa, tá? Então a altura da torre abaixada
a altura da torre abaixada, 2,19, enfim, praticamente a mesma coisa. Então você precisaria ter aí 2,25 m de porta, e prestar atenção também se não tem nenhuma porta de correr com aquele trilho embaixo, porque isso vai dar uma levantadinha no equipamento e pode ser que ele raspe em cima da porta também, ok? Outra informação importante, a altura do mastro totalmente estendida com protetor de carga. O protetor de carga é essa parte aqui na frente da empilhadeira que vai acoplada junto ao porta-garfos. Não é obrigatório o uso dele em muitas empresas. Na Europa não se usa muito o protetor de carga, mas aqui no Brasil é praxe, então normalmente as empilhadeiras vêm com esse protetor de carga. Então você tem que levar em conta o mastro estendido com o protetor de carga, porque se a sua carga for mais baixa do que o protetor, ele pode bater lá em cima, ok? Então, a altura da torre totalmente estendida com o protetor de carga dá praticamente 6 metros de altura. Então você tem que levar em consideração não só a altura do pallet em cima do garfo e o garfo estendido, mas também o protetor de carga. Outro protetor que você tem que tomar cuidado é a altura do protetor do operador. Às vezes o mastro abaixado ele é menor do que a proteção em cima do operador. Essa parte aqui, em cima do operador, ok? Então, se o mastro for menor e o protetor do operador for maior, o mastro passa na porta, mas a proteção do operador não passa, ok? Você tem que se ligar nesse detalhe também. Além disso, antes de comprar sua empilhadeira, você tem que pensar no custo das revisões durante o período de garantia, porque é cobrado mão de obra, quilômetro rodado. Então preste atenção nisso, faça uma cotação antes de comprar sua empilhadeira, perguntando quanto custa a hora da mão de obra, quanto custa o quilômetro rodado para o técnico chegar até a sua empresa. Peça uma cotação antes de fazer a compra efetiva da sua máquina. Você tem que fazer uma cotação também dos itens de desgaste. Então, sapatas de freio, pneus, mangueiras e anéis, tudo isso você tem que pensar bastante. Se o serviço autorizado do fabricante ou do representante não te atender bem nesse momento, você já tem uma ideia de como é o serviço e o que você vai enfrentar depois de comprar o equipamento. Então, é um critério já que você tem que usar para avaliação e desempate na compra da sua empilhadeira. Outro critério importante é o consumo de GLP, mas isso é muito delicado porque varia de operação para operação, se você está usando a máquina no nível máximo ou não, se você tem rampa dentro da sua operação e a máquina vai subir essa rampa várias vezes ao dia. Muitas vezes o motor mais fraco ele consome menos GLP, mas ao mesmo tempo ele vai ter um esforço muito maior para a sua operação. Isso vai te trazer problemas no futuro, breve. Então, o consumo de GLP você tem que fazer uma avaliação específica da sua operação, tá? Você tem que pensar no pneu maciço ou pneumático. Os fabricantes oferecem as duas opções. O pneu maciço de empilhadeira, se você não souber o que é, eu vou mostrar aqui. Ele não tem ar dentro dele. Então, isso é importante quando você tem uma operação que tem restos de madeira, prego. Ele é um pouco mais caro para aquisição, mas você vai ter uma economia do tempo da empilhadeira parada por pneu furado, tá? Então, ele é mais caro para comprar, mas a máquina vai parar muito menos. É importante ressaltar também que em algumas operações não é recomendado usar o pneu maciço, por exemplo, em operações que tem paralelepípedo ou piso blocado, porque o pneu maciço ele não vai amortecer esse impacto dos paralelepípedos e aí pode provocar alguns problemas no seu equipamento. Então, em determinadas operações, o pneu pneumático com ar vai absorver muito melhor essas variações do piso e são, portanto, uma aplicação mais correta. É importante falar também sobre a dimensão das rodas. Então, a dimensão do pneu de tração, que é o pneu dianteiro,
do equipamento, aqui na Hyster CT50, 50CT, ela é de 6,5 por 10 e 5 por 8 no de direção. Direção é o traseiro, a direção da empilhadeira fica atrás e não na frente, como nos nossos carros, ok? Ele é um pneu um pouco menor do que o pneu da Steel. Deixa eu pegar aqui. Dimensões das rodas dianteiras 7 por 12 e das traseiras 6 por 10. O que isso significa? Bom, a roda da Steel é um pouco maior. Sendo maior, ela roda menos vezes para percorrer a mesma distância e, portanto, ela vai ter um consumo menor do pneu. Ao mesmo tempo, o investimento pode ser um pouco maior. Você tem que ver na sua operação qual é o mais correto. Se você vai usar mais esse pneu ou se as distâncias são bem curtas, dá para usar um pneu menor e aí comprar um equipamento mais barato, ou se vale a pena você comprar um pneu maior. Período de garantia do equipamento não é uma coisa tão importante assim. Alguns fabricantes oferecem uma garantia maior, de 3, 5 anos. Outros fabricantes oferecem uma garantia de 6 meses, 1 ano. Qual que é a sacada dos fabricantes? O fabricante oferece um período de garantia muitas vezes superior, mas ele condiciona você a fazer a revisão com ele durante o período de garantia. Muitas vezes essa revisão ela tem que ser feita dentro da fábrica. Então você tem que botar a sua empilhadeira em cima de um guincho e levar a empilhadeira até o fabricante para que ele faça essa revisão. Isso vai te custar muito mais dinheiro do que você, enfim, comprar uma máquina com um período de garantia menor, mas fazendo um contrato de manutenção preventiva. Então, o contrato de manutenção preventiva é sim muito mais importante do que o tempo de garantia que o fabricante te oferece. Então, pergunte para o vendedor quanto custaria um contrato de manutenção preventiva e se, mediante esse contrato de manutenção preventiva, se ele não estende a garantia do equipamento para você. Se o fabricante não estende a garantia do equipamento para você. Normalmente sim, tá? E aí com a garantia, com a manutenção preventiva, vários problemas da empilhadeira são resolvidos antes que eles aconteçam, como por exemplo o ajuste do pedal de aproximação, que pode gerar vários problemas no seu equipamento, ok? A origem da empilhadeira não é importante, tá? Se ela é alemã, chinesa, dos Estados Unidos, isso não tem muita importância. O que importa é se ela tem serviço autorizado no lugar onde você está, com pronto atendimento e também com peças no estoque. Então, se você vai comprar um pacote de máquinas, eu sugeriria que você fosse até o representante aí na sua região e visitasse o estoque de peças dele, verificando a quantidade, a variedade de peças que ele tem no estoque para te atender depois, ok? Você sempre tem que comparar laranja com laranja. O que isso quer dizer? Não adianta você pegar um orçamento de uma máquina sem ICMS, a outra máquina com ICMS de 12% e outra máquina com ICMS de 7%, ok? Você tem que avaliar também as opções de financiamento. Eu já fiz um vídeo aqui, está no site empilhando.com.br, como fazer a simulação do Finame e saber quanto vai custar o Finame para comprar a sua máquina. Chama Tutorial Finame. Muitas vezes o fabricante pode parcelar para você em 10 vezes, 20 vezes sem juros. Mas você parcelar no Finame em 72 vezes pode ser mais barato. Por quê? O Finame tem juros? Tem. Mas você vai parcelar um período muito maior. E os juros do Finame, ele chega a ser negativo em alguns momentos, porque ele não cobre nem a inflação do período. Então, se você aplicar o dinheiro no Tesouro Direto, que te paga IPCA mais 14% ao ano, enfim, você vai estar administrando taxas e ganhando dinheiro aí, e com dinheiro na mão, disponível para você usar quando você precisar também, ok? Então, pesquise bastante sobre as opções de financiamento e equipamentos cadastrados no Finame BNDES. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês gostem, façam uma boa aquisição da empilhadeira, a empilhadeira correta para a sua operação. Ficamos à disposição. Até o próximo vídeo.